de golpe, esse tipo de técnica que a gente pode usar. O Muay está muito nisso. Então você sai de onde o adversário acha que você vai estar. Vou te dar outro exemplo, Maiguei de novo. Peguei e trouxe, ou peguei e levantei. Hoje estamos iniciando a nossa playlist do IT Técnico. E hoje nós vamos abordar algo que é fundamental no Karatê Shotokan, acho que é muito bem visto inclusive, que é a distância, que em japonês seria Maai. E hoje eu vou estar usando aqui, treinando aqui com o meu aluno Gabriel Júnior, e a gente vai estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Primeira dica, então, e mais importante, é justamente a gente ter noção de que braço curto, quando eles se tocam, é que o Maai está muito curto. Aqui eu consigo acertar ele fácil, inclusive com o Yatsuki, meu soco com a mão de trás. Conseguiria também um Ashigeri, dá certo, então é muito curto. E aqui dá para fazer de tudo, mas não só eu, como também ele. Agora, uma coisa que ele pode colocar para dificultar um pouco mais minha vida é os adversários que jogam com o braço lá na frente. Se eu tentar a mesma coisa, a mesma estratégia que eu usei nesse início, aqui ele começa a me acertar. Se eu entrar de guiado aqui com essa distância, com essa mão aqui na minha cara, isso já vai me atrapalhar. Fica meio óbvio, inclusive se eu for fazer Itaisabá, ele já me pega muito mais fácil. Ou se eu querer entrar de qualquer jeito, que esquecendo que essa mão aqui ele já pode alavancar um guiado, ou até mesmo um Kizami Suki. O que eu posso fazer para estar inibindo isso? Ou eu posso, vamos praticar, ficar igual ele. Isso aqui vai ficar meio que um 0 a 0, mas a gente pode começar então a incomodar muito. Isso aqui, quando o adversário está distante, é mais possível de fazer. Inclusive é mais fácil de fazer isso na distância do que quando ele está aqui, porque aqui ele bate o Kizami muito mais fácil. Essas tocas de braço, esses toques de mão, essas queimadas que a gente chama aqui na nossa academia, vão fazer esse braço dele reduzir. E já jogar um em cima aqui de preferência. Aqui ele já volta a postura mais normal, é um bom tempo de eu fazer aqui um Ozai no queijo e entrar, sempre pisando para fora, claro, né, para fazer um movimento mais completo e conseguir finalizar o adversário. É uma dica que eu dou então, é de principalmente então, não considerar fazer esses avanços, principalmente quando o braço está esticado. Eu não posso estar de qualquer jeito. Ô Sensei Gobo, então Maai é tipo a distância certa para lutar? Exatamente, uma Ai, na prática, na execução, seria exatamente essa distância correta entre você e o adversário. Mas não só sabendo o significado da palavra, você de fato entendendo que se você entrar de qualquer jeito, você vai se dar mal. Vou dar um exemplo. Uma Ai, no meu ver, ele pode ser muito usado como forma de defesa. Gabriel, chute aqui, Chudan, não acho que ele. Se eu ficar, ele me acerta. Agora vamos supor duas situações. Meio, sair, primeira situação, colocar até uma terceira. Outra situação, uma área me ajudou, recuei, não fui atingido, consegui fazer técnica. Sam, entrar, derrubo, encurtar uma área, isso também é uma área. Chute, você pode resolver facilmente se você entrar. Vou dar um exemplo, sem encostar a mão nele, chute, macho dele, já atrapalha, só o fato de eu encostar. Muitas vezes o que faz a pessoa tomar um chute é querer derrubar e querer sair. As duas coisas não dá certo. Vou dar um exemplo. Vou sair primeiro e depois eu criar coragem para derrubar. Chutou, eu faço isso e volta, ele pega. A maioria comete isso, é pensamento organizado. E a terceira situação que eu tinha comentado é essa aqui. Mais uma vez, chutou, isso aqui é a distância. Isso é a distância, isso é uma AI. Então uma AI você vai conseguir fazer tudo que você precisa no seu karatê. Por isso que é tão importante você ter esse fundamento bem estabelecido, e é por isso que ele é o primeiro vídeo dessa série de Comitê Técnico. Ô Sensei Gobo, mas como você sabe qual é a distância certa? Isso muda de pessoa para pessoa? Muda sim. Por exemplo, o Gabriel tem um braço comprido, você vai ver que a envergadura dele na mão vai praticamente no joelho dele. Então a gente olha seu adversário, a gente pensa, ele é menor que a gente, eu vou conseguir ter uma vantagem. Não necessariamente. Calma, se eu cometer esse erro aqui, ele vai pegar. Se eu achar que ele tem a mesma distância que a minha e querer levar igual aqui, ele vai me alcançar daqui, com uma facilidade maior que a minha. Porque daqui para eu alcançar ele, eu vou ter que fazer um movimento maior. Outra dica também, o adversário menor que você tem um braço mais curto, o que você tem que tomar cuidado? Realmente pessoa mais baixa, pessoa com envergadura menor, ele curta distância. Então vai ser pessoa que, se pensar bem, vai treinar muito isso. Ele vai encurtar essa distância, esse mais dele aqui para cima do meu. Se eu não for rápido o suficiente para sair na mesma distância, ele me atinge aqui. Então até um treino simples aqui é justamente essa dança de ficar, eu recuo, você avança, se eu avanço, você recua. Vou fazer uma brincadeira aqui com o Gabriel, por exemplo. Gabriel, quando eu avançar, você recua. Aqui eu peguei. Se fosse no golpe aqui eu pegava. Vou dar um exemplo de novo agora, batendo o golpe. Aqui eu pego. Mais um treino então, o que seria? Ele avança, eu recuo. Eu avanço, ele recua. E tentar pegar esse tempo. Porque o que a gente faz? Onde estão os golpes?
Muitas vezes as queimadas elas estão aqui exatamente para isso, como for jogo de corpo. Você pinta, você finge que vai, quando você vê que o adversário não deu reação, aí tu pega. Isso é uma AIB aplicada, é você conseguir fazer o adversário perder a noção do espaço, da profundidade, e aí você conseguir colocar seu golpe. Ô Sensei Gobo, e se eu chegar perto demais, o que acontece? Se chegar perto demais é aquilo que eu comentei. Se ele avançar de qualquer jeito, aqui eu encurto, né? E entrar na questão mais do 100 no 100, que essa é pegar justamente nesse tempo aqui. Então a resposta é essa. Se ele vem de qualquer jeito, você pega. Um perigo, por exemplo, da pessoa que entra de qualquer jeito, geralmente é iniciante. Para acabar essa matéria. Ele vem de qualquer jeito, eu calço isso aqui, você se arrebenta. Inclusive a costela é um ponto vital, é um quiuxo. Então aqui você tem que ter muito cuidado. Sem contar que aqui é facilmente nocauteado. Se a pessoa não tiver noção de onde ela está entrando, onde ela está pisando, ou ela vai tomar a costela chutando, ou ela vai tomar um pisando de encontro no rosto, que também é ponto vital. São cuidados que tem que ter. Encurtar a distância de qualquer jeito nunca é legal. E uma dica que eu deixo para vocês é o seguinte: se avançar, avança batendo, sempre. Não avança para depois bater, isso aqui não dá certo. Avança batendo, sempre. Nossa, mas e se eu ficar muito longe? Tá, vamos lá. Tem um limite, né? Aqui a gente está vendo um tatame, um lugar propício para a gente poder recuar. Se ele ficar avançando, até aqui eu vou ter um limite. Vamos supor que eu queira ficar usando uma AIS somente para fuga. Então ele vem batendo os golpes nessa direção, eu estou recuando. Ele bate mais o golpe, eu estou recuando. Ele bate mais o golpe, daqui a pouco eu estou fora da quadra, eu estou de costas na parede. Uma AIS tem que ser usada com inteligência. Vou dar um exemplo, um contra-ataque. Excelentíssimo, inclusive. Uma dica para vocês. Ele avança 1, eu recuo 2. 1. E isso aqui vai dar distância exata. Se ele querer pegar de novo, pega de novo. Aqui eu pego o tempo. O que a gente vai fazer? Isso aqui é um treino bacana para vocês. Ele avança aqui batendo em cima do pisando, eu 2. Quando ele vir pegar de novo, eu pego. Isso aqui é uma dica para vocês. De recuar, usar mais nesse sentido. Não como uma forma de fugir da luta, mas como uma forma de estratégia. Chamar o adversário, afogar ele nos próprios golpes. Ele entrar no lugar que ele não sabe onde ele está pisando. Nossa. Sensei Gobo, isso dá pra usar fora do tatame também? E tipo na vida real? Com certeza. Distância é o principal. Vamos lá. O ser humano criou arma de fogo justamente para estar distante do alvo dele. O karatê, se não me engano, é a arte marcial que você consegue trabalhar mais distância do seu adversário. A distância curta no karatê vai estar ali entre 1 metro. Certo? E a gente sabe que dessa distância de 1,5 metro ainda, aqui se atinge muito fácil. Você sabe fazer um movimento aqui que seja uma frente e um outro por cima. Então o karatê trabalha muito bem a distância. Uma AIB essencial. Vou dar um exemplo. A pessoa que chuta de qualquer jeito, né, o golpe mais simples, postura aqui, de frente, normal. Gabriel Júnior vai dar aquele famoso, não vou falar, mas chute na boca do estômago, que seja então. Ele vai dar uma guerra aqui, ó, chutando, bum, calçando a minha barriga, de fato pisando. Então vai ser um golpe que come, um golpe que afunda. Coisa simples. Eu vou usar a distância para me favorecer. Daqui ele está no técnico mais fácil, ele vai pisar aqui dentro. O que eu vou fazer? Vou até tirar na mão para ficar mais fácil para vocês verem. Tipo de golpes, tipo de técnica que a gente pode usar. O Muay está muito nisso. Então você sai de onde o adversário acha que você vai estar. Vou te dar outro exemplo, vai de novo. Peguei e trouxe, ou peguei e levantei, que seja algo que tire a noção da profundidade, ele arrebenta o adversário. Então quando você está de frente e o adversário quer golpear e você já não está mais ali, isso aqui já incomoda. Então o Muay tem que ser utilizado para isso, não para ficar fugindo, de querer ficar afastando do adversário mais, ou achar que o adversário tem a obrigação de ficar fugindo de você, igual muitos que iniciam fazem karatê. E o Muay também não é só ficar aqui cozinhando galo, aqui, você vai ser segura. Eu penso assim, se o adversário é tão bom que te coloca nessa situação de que você tem que ficar parado de frente com ele, é uma coisa. Agora para treino de Aikido, treino de comitê que seja, qualquer tipo de comitê que seja, é interessante você trabalhar distância, profundidade, trabalhe reação dos adversários e trabalhe uma área assim, de contra-ataque, de ataque, para defesa, para queda, mas também serve para queda, dependendo da força que o adversário colocar no golpe para te chutar. Vamos supor, Gabriel, troca a base, vamos bater, mão acho Jodão para arrancar a cabeça, então vamos lá, se você sair, o adversário passa, é só você entender, se mais esse aqui, ó, sai para trás. Isso aqui já te prejudica.
aquele chute que quer arrancar a cabeça, você sair numa área, isso te protege. A maioria das pessoas, quando elas vão entrar numa confusão, elas já estão com os ânimos lá no alto. O golpe sempre vai ser potente, um golpe sempre para nocautear, algo sempre nesse sentido. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que favoreçam vocês no karatê, que ajudem de fato. Isso é o principal ponto do karatê, então façam questão de realmente estudar isso, trabalhem isso nos treinos. E muito obrigado por ter ficado até aqui, assistido o vídeo até o final. Pois.